Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 93º programa da série Co-Security Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, um olhar para a segurança pública municipal. Isso é fundamental. Participam dessa edição Márcio Kenji, policial do Garra, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, é da equipe do delegado Palumbo. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie e foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Bom, já vamos dando boa noite. O tema hoje é interessante, pertinente, necessário. Vem aí campanha eleitoral municipal. Então é hora de discutir segurança no seu município. É um dos assuntos que vai mais pegar para todo mundo. Então, Márcio Kenji, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Para quem não te conhece, fala aí. Você é muito famoso até nas redes sociais, mas imagina, quem não te conhece delas, quem é o Márcio Kenji? Prazer falar contigo. Boa noite, professor Jorge Serrão, né? Boa noite, Marcel, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Desse convite. Fico muito feliz de estar participando e de estar falando sobre segurança, né? Um assunto que está hoje em dia mais em evidência mais do que nunca, né? E vou começar um pouquinho, né, me apresentando. Eu tenho 49 anos, né, de idade. Estou há 28 anos na polícia. Entrei na Polícia Civil, né, num concurso IP5 de 94. Demorou um pouco, né, para eu ser chamado para tomar posse, né? Eu tomei posse no dia 1º de abril de 1996 e estou até hoje aqui, né? Trabalho com o delegado Palumbo, né? O Dr. Palumbo, hoje deputado federal. O conheci em 2006, né? Na época do GOI, Grupo de Operações Especiais, né?
onde eu tive o prazer de iniciar ali no patrulhamento, junto com ele como supervisor do grupo 50. E não paramos mais. Ele hoje como deputado federal, eu estou afastado, né? Fui chefe de gabinete dele na Câmara Municipal, né, de São Paulo, e em 2020. Em 2022 ele se elegeu deputado federal com mais de 250 mil votos, e ele me chamou também para ser o chefe de gabinete lá em Brasília. E hoje estou aqui para falar com vocês, estou à disposição para vocês me perguntarem o que vocês quiserem sobre segurança, sobre como que está esse cenário hoje, né? Até, como bem disse o professor Serrão, é um cenário político, né? Ano de eleição, 2024, são eleições municipais, né? Onde as pessoas vão votar prefeitos e vereadores. Legal, essa sua experiência política é bastante interessante. O que que levou você a querer ser policial? Qual foi a sua vocação? Como é que foi essa história de querer virar polícia? Vamos lá. Eu tive um histórico, na realidade, eu sempre quis, na verdade, né, ser policial, desde criança, desde que eu me recordo como gente, né? Então, minhas tias me perguntavam, olha, o que você vai ser? Não é aquela coisa de família, né? Quando as pessoas perguntam para você que profissão que você vai querer seguir. E eu sempre falava, quero ser policial, isso desde 10 anos de idade, 12 anos de idade. E isso foi crescendo. Mas eu tive um histórico numa passagem, num assalto, não era policial, né? Eu tinha meus 16 para 17 anos e minha mãe e eu, nós fomos vítimas de um assalto, né? Entrando praticamente dentro da minha casa, né? Minha mãe estava de carro dirigindo, ela tinha ido me buscar, né, no colégio, e a gente não havia percebido que estávamos sendo seguidos. E nós recebemos abordagem, né, de esses bandidos, né, que estavam seguindo a gente. E nesse episódio minha mãe chegou a tomar uma coronhada, né, de um dos ladrões, sem por motivo nenhum. Ela não esboçou nenhuma reação e aquilo ficou marcado na minha cabeça, assim, sabe, aquela cena toda. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser policial exatamente para que outras famílias não passassem aquilo que nós havíamos passado, né? Aquela cena toda daquele assalto, né? E aquilo me ficou marcado. E 16 anos eu falei, não, agora é para valer. Agora eu vou prestar concurso, vou fazer mesmo o que tem que fazer, vou entrar na polícia para prender esses, não só esses, né? Claro, mas assim como outros marginais que pudessem causar alguma coisa nesse sentido para outras pessoas, outras vítimas. Como é que foi essa trabalheira para passar no concurso? Foi pesado? Teve que estudar muito? Como é que foi a É, sua rotina, a sua preparação para isso? eu já estava me preparando, na realidade, para o meu vestibular, né? Com 17 anos eu me formei, né? O terceiro colegial. Então, o segundo grau eu terminei com 17 anos. E eu já estava já me preparando para fazer as provas, né? De vestibulares, enfim, né? Todas aquela bateria de provas, né? Quando a gente sai, né? Aquele massacre, é. Desse nível, esse massacre, né? Que é você prestar vestibular, né? Que você tem, eu sempre tive, né? Uma obrigação, né, dentro de mim, né? De passar, né? Em provas, né? Nunca fui reprovado, né? Sempre tive notas assim que não foram tão boas, mas não tive nenhuma reprovação. E com 17 acabei me formando, eu acabei fazendo uma coisa e juntando com a outra. Então, como eu já estava já me preparando no sentido da faculdade, do vestibular, então isso praticamente me ajudou a fazer o concurso e coincidentemente, foi no mesmo ano, né, que saiu o concurso, quando eu me formei, né, quando eu já tinha já a formação do segundo grau, e acabou dando certo. Eu já estava estudando, eu já estava preparado e aquilo me deu condições para poder ser aprovado no concurso público da Polícia Civil. Na academia de polícia, no que você se destacou? O que você gostou? O que você achou de interessante na formação do policial? O pessoal vai até me encher o saco, mas o que eu mais gostava de fazer lá quando a gente estava na academia, a gente tinha praticamente o tempo integral, né, fazendo academia, né, a Cadepol lá na USP, né, na Academia de Polícia. O que eu mais gostava de fazer lá era ler, estudar, né, para dar continuidade, né, não só eu queria seguir carreira, né, eu quis seguir carreira desde o início,
Então, a minha pretensão, na verdade, não era parar, né, só no concurso de investigador. A minha pretensão era fazer outros concursos para delegado, enfim, para tentar alcançar outros degraus, né, dentro da própria Polícia Civil. Então você E estudou para burro para isso, né? eu acabei não sendo um bom aluno, não vou mentir. Eu acabei fazendo 2 concursos para delegado, né, o DP, eu não me recordo mais ou menos o ano, mas acabei não passando. Eu não me dediquei, eu acho que acabei falhando, né, nesse sentido. Eu acho que acabei meio que é, amolecendo, né, a parte dos meus estudos e não mereci, né, realmente passar, tanto que não passei no concurso para delegado e acabei continuando os trabalhos como investigador, né? E a carreira foi como investigador, né? Como está sendo até hoje, na realidade, né? Passei por alguns departamentos, passei pela divisão de homicídios, passei pelo DECAP, alguns distritos, né? Iniciei minha carreira em alguns distritos, trabalhei no operacional em Santa Amaro, né? Na época com o seccional Dr. Domingos, né? De Paula Neto. Hoje, seccional de novo, da sexta, né? De Santa Amaro, né? Ele retornou para lá. E eu acabei seguindo aí o meu rumo, né? Acabei trabalhando em alguns outros departamentos, como o Garra, né? E o GOI e o GER, né? São delegacias específicas, né? De patrulhamento, né? É isso que eu ia te perguntar. Às vezes a males que vem para bem. Você não virou delegado, mas ficou um cara especializado nessa área operacional. Como é que é isso? Como é que é essa experiência de ser policial civil dessas áreas especializadas? O que isso tem de É, interessante e o que isso tem de difícil, né? assim, como eu bem disse, né? Eu sempre gostei da área policial, sempre gostei da área de segurança, né? Desde os meus primórdios, né? Inícios, início de vida, né? De idade. Então foi uma coisa que praticamente foi uma coisa que casou, né? Que conjuminou aquilo que realmente eu sempre quis, que era trabalhar na polícia. Eu assistia seriados, né? Chips, enfim, uma série de seriados que tinham na época. E o que mais me marcou foi um documentário que tinha passado, hoje não tem mais, eu até não consegui localizar, mas desculpa, se acho que se procurar no YouTube, alguma coisa assim, eu vou conseguir encontrar. Que foi um documentário do Garra, que foi até o Taniguchi, né? Dr. Taniguchi, que era da época supervisor do Garra, que ele foi um dos entrevistados, né, nesse documentário, e ele mostrou toda a realidade do patrulhamento, do serviço que era feito pelo Garra, né, que é o grupo armado de repressão a roubos e assaltos. Então aquilo me motivou cada vez mais. Eu sempre quis trabalhar na polícia para trabalhar nesse setor, né, que era o patrulhamento. E a gente sabia que dentro da Polícia Civil a gente não ia ter muita abertura para a gente trabalhar no setor operacional, não é pouco, porque o trabalho da Polícia Civil é um trabalho de polícia investigativa, é um trabalho de polícia judiciária. Então, eu tive o prazer, na realidade, de ter o primeiro contato na época de 2006, por conta da questão de ter saído do DHPP e depois me apresentado lá no grupo de operações especiais, na época, o GOI, né, com o delegado Palumbo. Legal. Agora, como é que foi essa transição? A transição curiosa, né? Alguém que sai de uma área operacional de polícia e entra para a área burocrática, para a gestão de bastidor da política. Como é que foi essa transição de ser chefe de gabinete de deputado, primeiro de vereador e depois de deputado federal? O que você aprendeu com isso? O que teve de interessante? Como é que o policial entrou nessa? Isso é É, interessante, né? isso praticamente são duas áreas completamente diferentes, né? Uma coisa é você trabalhar num patrulhamento, usando um uniforme, né? Você trabalha com colete, a gente trabalhava operacionalmente, né? Como a gente fala. E depois é uma virada de chave completamente grande, né? Total. Porque é um choque de realidade. Você trabalha. Eu trabalhava num dia, por exemplo, num patrulhamento, e no outro dia eu já estava sentado num gabinete, por exemplo, na Câmara Municipal. Foi um choque, assim, de realidade, né? Mas foi como se fosse um desafio, né? Eu sempre gostei de desafios. Eu acho que isso aí foi uma coisa que me motivou, né? De descobrir, de trabalhar com coisas novas, né? De aprender coisas novas. E aí deu certo. A gente acabou ficando de 2020 até 2022 na Câmara Municipal. Nossa, e aprendi bastante coisa, né? Dentro da questão política.
Eu acho que é importante, né, as pessoas terem um bom entendimento sobre isso. Muita gente não gosta de política, mas eu acho que está mudando um pouco, né? Hoje em dia as pessoas estão se interessando um pouco mais, né? Diferente do que era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, onde quando a gente falava de política, as pessoas até falavam, nossa, torcia o nariz, né? Você vai falar de política? Olha, não, política é um assunto que eu não quero saber. Hoje não. Hoje eu já consigo falar, por exemplo, numa roda de amigos sobre política, por exemplo. É um assunto que dá para ser conversado de uma forma bem tranquila, né? Bem assim, sem sofrer muita retaliação, né? Porque O quando a gente bullying, né? fala O sobre um bullying assunto que ninguém político gosta, hoje é tem, né? complicado. Os Exato. políticos até merecem o bullying que eles sofrem, que aqui no Brasil, muita gente omissa. A gente vê uma maioria de parlamento muito omissa. Mas é legal. Agora, o que você aprendeu mesmo? O que foi aquela coisa que mais tocou em você dessa experiência de estar no gabinete de um parlamentar? Você sabe que a gente já, né? Eu entrei na polícia com um propósito, né? Eu sempre quis ajudar as pessoas, no sentido de que, assim, aquilo que eu tinha passado naquela ocorrência, né, que eu relatei, eu não queria que essas outras pessoas passassem, né? Porque foi um sofrimento muito grande você ser arrebatado praticamente, você ser assaltado, sua mãe ser assaltada e pior do que isso, ser praticamente praticamente você não tem o poder de reação, né? Você fica completamente inútil, uma situação que você não tem controle sobre nada. E aí eu descobri que na realidade assim nessa transição, né, São, eu acho que a transição quando a gente fez para a Câmara Municipal, eu descobri que a gente consegue fazer mais. Eu acho que na polícia a gente tem um trabalho que é um trabalho magnífico, que é um trabalho que é feito através das investigações, que é, né, que é pegar, descobrir a autoria de um crime, prender bandido mesmo, né? Mandar bandido para cadeia. Só que na política a gente descobre que a gente pode fazer muito mais para as pessoas, né? E não é só no sentido da segurança. A gente sabe que a polícia ela age dentro da legalidade, mas ela tem um limite, né? Ela não consegue, por exemplo, passar daquilo que é de competência dela, por exemplo. E na política não. Na política você consegue extrapolar esses limites, né? Porque a gente consegue trabalhar não só na área de segurança, mas como em outras áreas, né? Como a área da saúde, a gente consegue ajudar, por exemplo, na área da educação, a gente consegue entrar, por exemplo, penetrar, por exemplo, em questões sociais, culturais, enfim, a gente tem uma gama enorme, né? De áreas que a gente pode atuar. E isso a gente acabou descobrindo, né? Quando efetivamente a gente sentou lá na Câmara Municipal e a gente conseguiu dar andamento. E o que é mais gostoso, na realidade, né? Quando a gente consegue enxergar o resultado. Então, tipo, a gente trabalha num sentido e a gente vê o resultado no final, né? Então, tipo, a gente coloca na cabeça assim, tipo, você não pode desistir. Há sempre uma luz no final do túnel. E aí você consegue. É claro que a gente sabe que tem políticos que trabalham de outras formas, enfim. Tem políticos que trabalham com alguns outros interesses, não tão por interesses de gestão pública, né? Tem muita gente que encara isso como uma gestão de poder, né? Tem muito político que entra, né? Porque o poder é muito grande, né, Serro? Você sabe, você dá aulas, você tem conhecimento sobre isso, e a política é uma área que você tem uma caneta muito pesada. Então você consegue, dentro da sua condição, fazer muita coisa. Tem tanto de um sentido quanto de um outro. Então dá para você participar, por exemplo, de muita coisa boa, dá para você fazer, dá para você ter realmente aquela sensação de uma luz no final do túnel. E essas são questões até que a gente deve até debater mais. Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, ela tem uma das melhores estruturas de back, para o vereador ter condição estrutural de atuar. Ali tem uma estrutura uma das melhores do Brasil. E pouca gente sabe disso, né? Até a população também não sabe disso. E às vezes acaba mandando para lá gente que não é a melhor qualificada até para usar direito aquela estrutura, que é fantástica. Você tem toda a condição ali de fazer um trabalho muito sério do ponto de vista parlamentar, sobretudo na área da segurança pública, que é o tema que a gente trata aqui, segurança colaborativa, o tema específico da nossa tese. No que você avalia que o vereador, você já passou por lá, você tem uma visão crítica disso,
e real. No que o vereador pode fazer para melhorar, colaborar com a segurança pública efetivamente? O vereador, ele tem uma função muito bacana, né? Eu acho que dentro de um contexto tem muita gente que não sabe, né? Isso não é por uma questão de ignorância, é porque realmente tem gente que faz questão de não informar. Os próprios políticos fazem questão de não informarem as atribuições de cada parlamentar, né? Acho que Até para não ser cobrado, né? Que se ele tem um informa o que pode significado, fazer, exatamente. Tem um o significado, é inverno. para realmente não ser cobrado. Mas o político, ele não faz só leis, ele não é só a legislação que ele pode atuar. Ele pode atuar por uma série de outras funções. Ele pode fazer uma fiscalização, por exemplo. Ele é obrigado, na realidade, a fazer a fiscalização da onde o dinheiro público é utilizado, se ele está sendo bem ou mal utilizado, por exemplo, né? A gente não vê, por exemplo, vereadores ou deputados fazendo fiscalizações em repartições públicas para saber se efetivamente o dinheiro público está sendo bem utilizado. É difícil você ver, por exemplo, são poucos, viu? Quando eu digo poucos, a gente consegue contar numa palma da mão. Eu acompanho, eu, como comentarista político, eu sou obrigado a acompanhar isso, por isso que eu meto muita bronca, é verdade. São poucos os políticos que saem dos seus respectivos gabinetes para poder atuar na rua onde deveria. Ele sim, ele tem a competência de legislar, né, de fazer leis, mas ele também tem competência e atribuição de fiscalizar. E essa é a parte principal, porque muitas das vezes o dinheiro é mal aplicado, né? Se você olhar, por exemplo, qualquer lugar que você vá na região de São Paulo, se você olhar, por exemplo, vamos dizer, um exemplo, setor da saúde, você vai concordar comigo, né, Serrão? Você vai dizer que, por exemplo, a saúde está 100%, está dentro das condições que são ideais? Está longe, na realidade. E o político Até tem a porque a obrigação de demanda chegar aqui é lá e uma falar. cidade gigantesca, né? O gigantismo de São Paulo joga contra ela, né? É difícil. Sim, São Paulo tem status de país já, né? Ele tem mais de 12 milhões de habitantes. Aqui só na cidade de São Paulo. Cabem quatro uruguais aqui dentro da cidade de São Paulo, né? Da população do Uruguai, que está em aproximadamente 3 milhões. Então aqui é gigantesco. Assim como tem coisas boas, tem coisas muito, muito ruins. E aí você tendo essa atribuição, essa competência de fazer uma fiscalização, e eles não fazem essa fiscalização, é um tapa na cara da sociedade, né, Samuel? Então, assim, você tem a obrigação de fazer certas coisas, mas o político faz questão de não fazê-las, né? E ele não tem nem a capacidade de informar aquilo que... Muitos não fazem prestação de contas, né? Muitos não fazem, Sim. por exemplo. São poucos que chegam no final do ano, não estou falando no final de mandato, estou falando de cada ano, são 4 anos. Muitos não prestam conta, por exemplo, do que fizeram, das emendas que foram destinadas, né, para tais lugares, para creches, para hospitais, né? Seja na questão social ou até cultural, né? Que o país é uma cultura também, São Paulo, Brasil. Mas, enfim, muitos não fazem questão de prestarem as contas, porque tem um significado, né? Tem um significado. Muitos agem de formas até obscuras, né? É difícil até falar, é triste falar dessa maneira, mas é a pura verdade. Legal. E o representante do povo nessa história acaba não sendo efetivamente o representante do povo, que é a crítica que eu bato todo dia em relação a isso. E tem a própria omissão também da sociedade que não cobra. Elege o vereador, elege o deputado, esquece o cara também, né? Vai lembrar dele na próxima eleição. Tem uma omissão de ambas as partes, né? A sociedade pouco mobilizada e o político que quer só se acomodar, porque é muito fácil, né? Você ficar ali no conforto do gabinete, né? Dos salarinhos, dos assessores, né? É moleza isso, né? A gente vê agora, né, ano eleitoral, um monte de gente se movimentando, né? Aparece todo mundo, né? Sai do nada, né? Vereador, aparecendo em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Mas e os outros 3 anos que se passaram? A pergunta que eu faço é: aonde eles estavam? Todos esses 3 anos onde eles deveriam fazer, né? Onde eles teriam essas retribuições, por exemplo, de fiscalizar, mas onde eles estavam, né? Onde eles estavam? Essa é a questão. Infelizmente, né, a gente tem que ser sincero em falar, tem muita política antiga, né, que é utilizada, né, que a pessoa que se vende pelo voto
É errado isso. Porque a partir do momento que você vende por um voto, você não tem o direito de cobrar. Sim. E Você o entrou próprio na político corrupção, fala né? isso, viu? Eu já É uma escutei forma isso, tênue de corrupção, né? Porque você está com se certeza. vendendo, né? E infelizmente eu já escutei isso do tipo, mas você não tem o direito de cobrar de mim. Eu paguei esse voto, então tá pago, tá tudo certo. É. Então as pessoas, teoricamente, não têm o direito de exigir melhorias porque acabam sendo vendidas. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que tem que ser mudada. Eu acho que isso é uma coisa que é importante dizer. Hoje até, né, posso até fazer um relato. Na realidade, hoje eu tive uma reunião antes de estar aqui, né, e tive o prazer de conhecer uma pessoa lá, do Jaguaré. E eu falei para ele isso. Eu falei assim, olha, é importante, acho que não adianta só reclamar. Eu não sou o vereador. Eu falei para ele isso. Eu fui muito sincero. Eu falei assim, olha, eu quero te ajudar, mas isso é só um trabalho de um vereador que faz a fiscalização, que faz uma legislação, que ele pode melhorar uma situação de uma cidade, de um bairro, enfim, de uma região. Eu acho que é importante vocês terem a consciência e saberem votar. Porque esse cara que você for votar é o cara que você tem que cobrar. Porque esses que estão ali agora, eles estão saindo, certo? Porque Isso. já tá acabando o mandato. Então, tá na fase, por exemplo, de tá tudo certo, porque já tá acabando o ano, tá acabando, né? Não são novas eleições, então, teoricamente, ele não tem obrigação, né? Ele vai ter novas eleições, ele vai ser votado, eleito ou não. Mas eu falei para ele, eu falei assim, olha, é importante ter consciência, porque o voto mais importante hoje para melhorar a sua região, né, que estava com uma dificuldade ali na subprefeitura lá de Pirituba, né, faço até questão até de falar, porque a gente tem problemas ali na subprefeitura, é complicadíssimo. Eles tratam a população ali como se não fossem absolutamente nada, né? O município que tem direito, porque paga seus impostos, e eles estão ali para serem. Eles têm responsável, a função deles é essa, atender o município, né? Atender a população. Né? Eles trabalham numa subprefeitura, eles respondem como se fossem o prefeito da região. E muitas das vezes eles não atendem, entendeu? Então eles fazem muito pouco caso lá. E isso é uma coisa que é recorrente, não é só de lá, né? Tem outras que também trabalham dessa maneira, é uma coisa que tem que mudar. Eu falei, essa é a hora de você mudar. Porque esses políticos aí que estão aí, tem que serem renovados, porque eles não fazem nada pela população em 4 anos. Agora eles estão procurando voto porque é ano de eleição. Mas aí Sim. uns 3 anos que a gente deveria, né, ter o resultado e a resposta, né, desses políticos e não tem. É isso. Por isso que a gente tem que ter esse debate sobre essa pressão, né? Porque a gente aqui tem um Estado, um modelo estatal brasileiro, ele não serve tão bem à sociedade quanto ele deveria. Na verdade, o Estado se serve da sociedade e não serve à sociedade. Esse debate é que a gente tem que ter, né? E o servidor público tem que entender que ele tem um papel de servir e não de se servir, né? Isso é um debate necessário. Parece que a gente está falando aqui jogo de palavra, mas não é, não. A coisa é séria. O cara entra no serviço público, vira um burocrata e acha que, opa, estou aqui numa boa. Tá Né? tudo certo. Fica é lá o emprego para né? me aposentar. Não, eu fiz o concurso, o emprego para me aposentar. É isso. O cara já entra com essa mentalidade. Isso tem que mudar. E ainda bem que está mudando, que as pessoas hoje têm consciência política. Hoje a rede social, grande usuário de rede social, a rede social mudou muito esse jogo, né? A pressão é direta, né? Você fez um negócio, não agradou, pau come na hora, né? Hoje você consegue identificar, por exemplo, na hora se a pessoa está fazendo ou não. Se ela fez uma coisa boa ou não. Se ela está participando, de repente, de uma audiência pública, trabalhando em prol da população ou não. Você consegue identificar isso. Hoje está muito mais tranquilo do que antigamente. Antigamente você não tinha informação nenhuma, né? Você não tinha acesso às informações. Era muito difícil você ter um acesso, por exemplo, né? Você não tinha um portal de transparência. Você não sabia se o político estava sendo atuante ou não, né? Era feito sempre nas coisas. E ele chegava depois de 4 anos, né? Com a maior cara deslavada, achando que todo mundo vai se foder, que as pessoas acabam acreditando, infelizmente, porque realmente elas não tinham essas informações. Hoje E está mudando. São Paulo, por exemplo, você tem um Tribunal de Contas também que é muito bem estruturado para saber o que está acontecendo. Se o cidadão souber utilizar direito ali o arsenal do Tribunal de Contas, nossa, faz um regaço na administração municipal, né? A cidade de São Paulo é muito rica, né, o professor? Eu acho que, assim, muita gente não sabe, mas aqui a gente tem um orçamento anual de mais de quase 120 bilhões de reais, né? Se você É a somar cidade-estado, né? Eu brinco, São Paulo é uma Singapura, né? se você somar os 4 anos, por exemplo, de uma prefeitura, de um prefeito, ele tem
meio trilhão, não é isso? 500 bilhões, quase 500 bilhões. Então, assim, é uma cidade que tem orçamento. Dá para ter uma boa gestão, desde que o gestor queira fazer uma boa gestão, né? Não, e a gente tem que promover debates também sobre a questão da gestão descentralizada. Esse é um outro problema. Eu já conversei aqui em programas anteriores, comentei sobre a história do Carlos Lacerda, o famoso político lá do Rio de Janeiro, da década de 60. Ele foi, quando foi governador da Guanabara, ele inventou o conceito de regiões administrativas, que é para quê? Para o cara poder ter descentralidade na gestão. E essa ideia depois foi copiada, todo mundo. Hoje nós temos essas estruturas, né? Hoje elas seriam comparáveis às subprefeituras. Mas as subprefeituras ainda estão muito aquém do que poderiam ser. Elas não têm autonomia financeira, por exemplo, né? Que era o ideal. Uma cidade de São Paulo ser mais dividida realmente em modelos gestores. Isso facilitaria muito mais, né? E, na questão política, a gente entra também num dado que é muito importante. A gente tem que lutar pela implantação do voto distrital. O cara começar a eleger o representante a partir do bairro, né, da cidade, para crescer, para você ter o poder de pressão de verdade do cidadão sobre o político, né? Esse debate é necessário, tem que acontecer. E para ter uma distribuição também mais igualitária, né, do orçamento, né, Serrão? Para eles cobrarem isso, né? Exato. O jogo de pressão, né? E aí utilizar, como o Kenji falou, os instrumentos de transparência que a gente tem para saber se o dinheiro foi usado direito ou não. E às vezes tem dinheiro, essa história, não há recursos para educação e para a saúde. Mentira! Tem dinheiro para cacete para educação e saúde. O problema é como esse montão de dinheiro é usado. E o desperdício que tem na máquina pública que ninguém também gosta de debater, né? Aí no Brasil a gente teve uma discussão às avessas. O Brasil criou uma reforma tributária sem antes fazer uma reforma administrativa. Pô, peraí, você primeiro redefine o tamanho do Estado para depois dizer quanto é que esse Estado vai gastar e vai arrecadar. Não, aqui a gente fez o contrário. Então a gente tem que buscar essa discussão da força municipal e a gente deixa de discutir isso. As pessoas, às vezes, não levam muito a sério uma eleição municipal, né? Você que passou aí por essa experiência, você sente isso, né? Quer ver uma coisa, muito bem, né, direcionado daquilo que você disse agora, as pessoas acabam, por exemplo, dentro isso eu descobri quando eu efetivamente estava lá, né? Vivenciando todo aquele trabalho dentro das câmaras, né? Tanto da municipal quanto da federal. Que muitos dos políticos eles não utilizam critérios técnicos. Na verdade, eles não querem utilizar os critérios técnicos, por exemplo. Eles querem sempre utilizar os critérios políticos. Só que esses critérios políticos... Eu vou te dar um exemplo. Esses critérios políticos que são utilizados, por exemplo, na área da saúde. A gente teve um debate agora, né, o ano passado, sobre uma discussão que teve sobre umas emendas de bancada, né, de São Paulo. E... muito se discutiu, na realidade, né? Porque eu acho que é importante a gente analisar quem mais precisa. E baseado nessa questão de quem mais precisa, você tem que se basear em critérios técnicos. Porque você não tem como escapar de estatística, de números. Então, por exemplo, vou te dar, grosso modo, tá? Um hospital que a gente poderia mandar uma emenda com maior potência, né? Que é um hospital, seja que esteja precisando, por exemplo, de mais recursos, ele não é atendido, por exemplo, nesse critério técnico, porque os critérios políticos são mais importantes. Atrapalham, então, né? Então, ou seja, muitos dos hospitais que precisam de recursos não recebem. Por quê? Porque não são atendidos os critérios técnicos, onde os políticos dão prioridade a critérios políticos. Então, é muito mais fácil, por exemplo, um político, seja lá de qual região, né? Não vou citar nenhuma região, até para não deixar... não arrumar confusão à toa, mas ele escolhe uma região que é do curral eleitoral dele e ele utiliza o critério político. Só que muitas das vezes esse curral eleitoral dele não é o hospital que está mais precisando, se baseando não em critério técnico. Ou seja, sim, então por isso que muitas das vezes falta onde deveria ter o recurso e sobra onde não poderia chegar o recurso, não deveria chegar o recurso. Então, muito recurso chega, por exemplo, no hospital,
mesmo não precisando. E muito hospital que precisaria, por exemplo, de recurso, não chega. Isso é um caso sério. Kes, vamos para a área específica que é a sua especialidade, é a área que você gosta, que é a segurança pública. Como é que o vereador pode contribuir para melhorar a segurança pública? Como é que a Câmara Municipal pode atuar mais diretamente na segurança pública? Ou, até melhorando até a pergunta, como é que o prefeito tem que cuidar da segurança pública? Eu né, dentro dessa condição dentro da área política, né? Quando a gente iniciou em 2020, a gente iniciou um trabalho de visitas. A gente visitou inúmeras bases, né, da Guarda, ele como vereador, né, da base da Guarda Civil Metropolitana daqui de São Paulo, e a gente viu uma grande dificuldade assim deles conseguirem efetivamente darem o seu melhor no serviço. Porque muitos gestores, ou maus gestores, digamos assim, eles não tinham um bom olho, por exemplo, na guarda que tem. Então, quando o delegado entrou na Câmara Municipal como vereador, a gente começou a identificar esses focos, né? Fazendo visitas em bases, perguntando quais tipos de equipamentos eles estavam utilizando. Para você ter uma ideia, eles estavam utilizando 38 ainda, Nossa. Ô Serrão, você acredita? Em pleno ano de 2020, né, porque foi a época que a gente entrou, né, na Câmara Municipal, os guardas estavam com 38, enquanto bandido... E ainda tem idiota que não quer que o guarda use nada. Tem Ainda tem isso no Brasil. Especialista aí que fala que guarda civil não tem que andar, não tem que andar armado, né? Tem que andar com livro, acho, com flor, sei lá. Com poma, né? Poma da paz, né? Para jogar nos bandidos. Porque é isso que eles pregam, né? Então, assim, a gente entrou já com a intenção, e aí, verificando, nós somos praticamente especialistas, né, em área de segurança, né? Nós atuamos em várias ocorrências há mais de 20 anos, e a gente conseguiu identificar alguns focos, né? Alguns problemas pontuais. E isso fez com que hoje a guarda fosse vista de uma outra maneira. Hoje eles estão armados de fuzis, até com uma emenda que a gente iniciou, né? Eles compraram fuzis. Hoje eles andam com pistolas 9mm, Beretta, né? Que a gente também fez um levantamento de uma ata, né? Da Senasp. E a gente conseguiu, né? Graças a Deus, comprar algumas armas, né? Algumas pistolas Beretta 9mm para fornecer para a Guarda Municipal. E aí foi um movimento que se iniciou e hoje ela tem já um outro status, né? Hoje ela tem já um status mais de polícia municipal. E é onde a gente tem que brigar. Um prefeito sábio, um prefeito que é sábio, ele vai cuidar bem da sua guarda. Ele vai cuidar bem, porque é onde ele vai cuidar da segurança. Né? Não, e agora nós estamos quase com a proposta de emenda à Constituição que vai permitir que a Guarda Municipal também tenha o papel, a atuação no policiamento ostensivo. Né? Isso vai ser um avanço 57, gigantesco, exatamente. Né? A PEC 57 lá de Brasília, né? Foi proposto até pelo deputado Jones Moura, né? Que é um GCM, um guarda lá do Rio de Janeiro, com coautoria do Palumbo. Eu tive o prazer, né, de participar de algumas audiências, né? Foi criado, um grupo de trabalho para se discutir sobre essa questão e graças a Deus foi protocolado, tá andando e tá andando bem, né? Coisa que há muito tempo não se via. O governo, a gente teve algumas reuniões com o ministro da Justiça, nós tivemos algumas reuniões ali com o pessoal lá de Brasília, e eles estão com bons olhos para isso, viu? Graças a Deus. A PEC 57, eu com toda a convicção, ela vai andar. Ela vai andar. Eu sinto que ela é um grande avanço também. Porque essa história, a Guarda Municipal não vai bater cabeça com a Polícia Militar, mas ela vai fazer um trabalho complementar importante. Onde ela pode atuar? Esse negócio de Guarda Municipal cuidar só do suposto patrimônio do município é uma estupidez, né? A gente tem relatos que a guarda, por exemplo... Porque bandido, quando ele vai ver uma viatura, ele não vai... ler se está escrito Guarda Civil, se vai estar escrito Polícia Militar, ou se vai estar escrito Polícia Federal, Civil, sei lá. Ele vai ver ali, highlight, ele vai ver que está escrito ali, e ele vai achar que o bandido vai trocar tiro. Essa é a verdade. E nós já tivemos relato do pessoal trocar tiro com fuzil. A guarda trocar. Tem vídeos aí na internet, se você pesquisar, tem vários vídeos aí com o pessoal da guarda de outras cidades, até de outros estados, trocando tiro com bandido de fuzil.
E aí tem gente que fala, não, eles não precisam de armas assim, de grosso calibre, papapá, né? Com aquela narrativa que a gente já sabe, né? Toda aquela narrativa não, a polícia não tem que andar armada, tem que andar com. Enfim. É o bandido que tem que andar armado, né? Na cabeça dessas pessoas, não é a polícia. Não, é uma inversão completa de valores. Agora, outra questão que é muito importante, além dessa questão do reforço do trabalho da Guarda Municipal, como é que a gente pode criar outros instrumentos de segurança colaborativa? Por exemplo, no que o vereador pode ajudar mais a população a participar dos conselhos de segurança? Eu sou crítico. Eu sinto que as pessoas participam quase nada, ou até nem sabem que existem os consegues. E a turma que atua no consegue é uma minoria, mas faz um trabalho muito sério. Mas isso tinha que ter uma visibilidade maior. Você não acha que tinha que acontecer isso? Eu acho que eu tenho até um entendimento sobre isso. Eu acho que as pessoas elas acabam sendo desmotivadas a participarem dos consegues. Eu acho que nesse sentido. Eu acho que elas não conseguem enxergar assim uma luz no final do túnel, até por uma questão de mudança nessas políticas públicas, né, em segurança, né, que é o nosso foco. Eu acho que elas acabam, por exemplo, se desmotivando, elas não acreditam, por exemplo, elas não enxergam essa luz do final do túnel. Eu acho que cada vez mais, elas não acreditam em justiça, elas não acreditam nem só no sistema de segurança, mas elas não acreditam, por exemplo, na ressociabilização de um sistema penitenciário, né, de um preso que, por exemplo, que sai da cadeia e não volte a cometer mais crimes. Eu acho que é isso. Eu acho que a população tá bem desacreditada nesse sentido. E o vereador ou o político, enfim, ele tem a obrigação de mostrar isso para a população, que realmente tem essa luz no final do túnel, que o vereador pode brigar, que a gente pode brigar, por exemplo, por uma cidade melhor. A gente pode. Aliás, a política é isso, né? A política é feita para isso, né? É o convívio, né? A própria palavra já diz, né, em grego, políticos, né, é o poder de um homem sobre um outro homem para viver em sociedade. Eu acho que é importante a sociedade participar, porque é isso que a gente busca. A gente busca sempre o melhor, né? A gente busca, de repente, melhorar a cada dia a situação da sociedade, seja em quais sentidos elas estiverem precisando. E é isso. Eu acho que é importante a sociedade ter um bom olho para essas questões. É importante a sociedade participar, né, efetivamente, não só em consegues, mas em audiências públicas, se efetivamente tiverem. Eu acho que é isso. A democracia é isso, né? Você tem que exercer o seu direito de cidadania. Eu acho que você tem... eu vou falar até de obrigação. Você tem a obrigação de participar porque você também quer ver uma cidade melhor. É um embate civilizado, né? Tem que ter, pô. Esse negócio de, não vou perturbar o vereador, nem ele vai me perturbar. Não, tem que quebrar o pau. Não, que Mas vereador de não. maneira civilizada, né? Deixa eu contar uma história aqui. Até contei hoje até, né? Contei assim, porque a gente não sabia como era a Câmara, né? A gente entrou, você me perguntou, como foi esse choque, né? De você sair da polícia, entrar na Câmara Municipal. A gente foi fazer umas visitas lá na Câmara, né? Porque é comum o vereador, quando é eleito, a gente procurar gabinete, aquelas coisas todas, né? E aí eu via gabinetes com 2 entradas e 2 saídas. Aí eu falei, caramba, né? Falei, por que tem 2 entradas e 2 saídas? Aí eu fui perguntar, né? Fui perguntar lá, não sei se foi para o vereador, se foi um assessor. Aí me explicaram por que tinham 2 entradas e 2 saídas. Eles têm uma entrada separada, o vereador tem uma entrada separada, por conta de não querer fazer o atendimento para a população e sair, por exemplo, de fininho. Tem uma saída secreta, tem uma porta secreta. Então, quando ele não quer atender, por exemplo, a população, ele sai por aquela saída, aquela porta, que não dá acesso, por exemplo, onde estão os corredores ali da Câmara, né? Então, a pessoa que está ali esperando, por exemplo, ela não vai saber se o vereador está lá. E muitas das vezes ele está lá. Só que ele saiu e não quis atender, ele saiu de fininho. Aí eu falei, putz, o vereador é brincadeira, né? Ele tem que servir a população. Aliás, ele foi votado pela população, né? Ele não cai do céu, O político não cai do céu ali na cadeira ali, ele tem que ser votado. Entendeu? É o povo que elege. Por isso que eu falei até hoje, né? Em tom até de brincadeira na reunião, eu falei, você tem que eleger bem aí o seu candidato, porque senão vai continuar a mesma porcaria, ou até pior. Então é isso. Aí sobra para o assessor, né? Pessoas. Sobra para o assessor, a gente tem né? que falar a realidade. Eu não queria estar falando assim, né? Eu queria
Eu queria poder estar falando assim, não, eles têm a saída de emergência, né? Porque se caso aconteça alguma coisa, eles conseguem incêndio, salvar. Saída de emergência, porque tem que ter saída de emergência, mas a emergência é pro político, de não querer atender a população e querer sair de fininho, né? Esse é o nosso cenário. Infelizmente, a gente convive com isso, né? Conviveu com isso, né? Isso tem que mudar, mas vai mudar. A gente sente hoje, o Brasil está se endireitando, o Brasil tem uma outra perspectiva de debate. Hoje o cidadão, graças à rede social que querem censurar, a gente vê tudo acontecer em tempo real. Então você tem, claro, é lógico, tem muita mentira, tem a tal da fake news, que ficou muito famosa, mas a maioria é verdade. E essas verdades é que ajudam a pessoa a partir para vamos mudar esse troço que está errado, né? Hoje você não tem como fugir da verdade, né? Claro, dentro dessa condição, né? Existem ainda más informações, né? Mas eu acho que de uns tempos para cá a rede está bem controlada, né? Eu acho que nesse sentido de você estar propagando, por exemplo, uma informação enganosa ou mentirosa, ela não dura muito. Então, tipo, você pode receber denúncia, você tem algumas ferramentas dentro das plataformas, né? Você pode identificar uma informação quando você achar que seja falsa. Então, hoje ela está bem monitorada nesse sentido. Eu acho que de uns tempos para cá, claro, né? Eu acho que a gente tem que tomar mesmo assim um pouco de cuidado, né? Até para não acreditar, né? Numa inverdade. Mas eu acho que nesse sentido, hoje a gente consegue ter mais verdade dentro da rede social, dentro de uma plataforma digital, do que, por exemplo, uma notícia falsa. Diferente do E que era antigamente. a desinformação hoje é corrigida com mais velocidade, que não acontecia antes. Isso. Por isso que a gente tem que ter a liberdade. A liberdade tem que valer tanto para o cara falar a coisa certa quanto para o cara falar besteira. Se o cara falou Exatamente. besteira, a gente conserta. Agora, você não deixar o cara falar, aí o Estado é que vai dizer o que é verdade, o que é mentira. Isso é doideira, né? Isso é George Orwell, né? Isso, exatamente, ó, o professor falando, é exatamente isso. Hoje a gente não consegue também fugir dessa verdade exatamente por conta disso, né? E hoje tem os cancelamentos, né? Se você propaga, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você pode até ser processado. E deve ser, né? Se você propagar, por exemplo, uma notícia falsa, você tem que ser processado, além do quê? Mas eu acho que nesse sentido é mais pró-positivo do que negativo. Então eu acredito muito agora numa renovação, agora em época de eleição, né? Eu acho Esse que ano vai ser uma muita coisa vai renovação mudar. grande. Muita coisa vai mudar. E tem que mudar, né, professor? Eu acho que é importante isso. Não pode estar do jeito que está. Acho que hoje a gente vive assim em uma fase diferente, né? Hoje a gente vive um momento diferente, né? Então, esses políticos, por exemplo, que a gente citou, que fazem a política velha, de dar camiseta em dia de jogo, paga churrasco em dia de votação, enfim, isso está sendo tirado. Isso, graças a Deus, aos poucos, isso está sendo eliminado. E aí tem que dar voto de confiança nas renovações, né? Tem muita gente boa, tenho certeza. Tem muita gente se apresentando com bons projetos, bons propósitos. E tem que ser temente a Deus, é isso. Legal. Em relação, de novo, ainda na questão da segurança, no que o vereador pode colaborar ainda mais para a segurança? Além de fortalecer a Guarda Municipal, além de Isso. promover debate, no que o vereador entra nessa história da segurança? Eu acho que ele pode não só fazer a parte parlamentar, né, ou orçamentária, ele pode indicar em emendas, né, para serem comprados equipamentos, armas, enfim, ele pode aprimorar a parte tecnológica. Eu acho que o bom político ele tem que entender a real situação da sua cidade. Então, se o grande foco, por exemplo, hoje, numa cidade como São Paulo, que é a parte da insegurança, né? Porque a gente não vive com segurança hoje, né? A gente não tem nem a sensação de segurança a mais, né? Quanto mais segurança. Então, nessa condição que a gente vive hoje de insegurança, eu acho que os políticos têm a obrigação, sim, de observarem aí de qual forma a gente pode implementar uma política pública nessa parte de segurança para poder melhorar, né? A questão do cidadão. Hoje você não pode andar, por exemplo, com o celular na mão, você já sabe o que acontece. Né? Se você anda em qualquer lugar, eu não estou dizendo só no centro, não, eu estou dizendo em qualquer lugar da região de São Paulo, né? Eu duvido que não tenha relatos ou casos realmente que tenham índices, que não tenham índices, por exemplo, de criminalidade nesse sentido, de furtos de celulares, enfim, de outros objetos também.
Em relação a um problema gravíssimo do Brasil, isso não é atribuição direta do vereador, mas acaba sendo, deveria ser também uma questão que começa a debater no município. A questão da impunidade. Muitas vezes a gente está vendo aí Guarda Municipal agindo bem, Polícia Militar prendendo, Polícia Civil também investigando e prendendo, mas a gente está com uma leniência muito grande do sistema de processo penal que está facilitando. O pessoal não fica preso, não tem uma punição efetiva. E aquilo que a gente falou ainda há pouco, e quem fica preso acaba não sendo recuperado para a sociedade, porque o sistema prisional é uma esculhambação. O que a gente precisa fazer para melhorar? Como é que o vereador, como é que o político, a partir do local, pode atuar contra essa questão da impunidade? Eu acho que, assim, o grande papel do político na sociedade como eu falei, implementar boas políticas públicas, né? Eu acho que parte desse princípio. Eu acho que ele tem que ter uma boa intenção, né? Claro, ele tem que observar bem realmente aquilo que ele queira fazer, no sentido daquilo que se demande, né? Hoje, como o nosso grande foco é a parte de segurança, né? A gente tem que ter um bom entendimento sobre isso, e não é tampar o sol com a peneira, não, né? Eu acho que o grande problema, por exemplo, que a gente vive hoje são as narrativas, né? Muita coisa é falada, mas muita coisa não é feita. Então, é muita narrativa no ar, porque eu sou disso, porque eu sou daquilo, porque eu não posso fazer, porque, né, eu tenho uma narrativa que é contra o armamento, que não sei o que lá. Só que, assim, aí todo mundo esquece aquilo que realmente importa, que são os verdadeiros problemas da sociedade, da população, né? Então, quando a gente fala de problemas da população, eu acho que não tinha que entrar essas narrativas. Eu acho que é importante a gente debater, ter bons assuntos, não só através de audiências públicas ou de grupos de trabalhos que podem ser criados dentro de um sistema da Câmara, por exemplo. Eu acho que é importante a gente discutir isso com a sociedade, porque é ela quem vai dizer realmente se ela está passando uma necessidade ou não. Exatamente, tem que ouvir o outro, né? Ouvir para entender não é qual é a bronca, né? Dizer, não, eu tenho uma política, por exemplo, voltada à questão educacional, mas eu não vou observar, por exemplo, a questão da segurança pública aqui na cidade. É errado. O vereador ele é responsável por atuar em todas as áreas, né? Não é porque ele é médico que ele não pode atuar, por exemplo, na área de segurança. Não é porque ele é professor que ele tem um aspecto educacional que ele não pode atuar, por exemplo, na área de segurança, né? A gente tem que ver mesmo real qual é o principal foco, né? Qual é o principal problema de uma sociedade, né? Qual é o principal problema da cidade de São Paulo? É isso, e trabalhar em cima disso, né? Só que muitos têm, né, questões políticas envolvendo, então é isso que acaba atrapalhando realmente a solução dos problemas dentro de uma sociedade, né? Esse é o grande problema, mas a coisa também está se superando. Eu sinto, pelo imenso contato que eu tenho com as pessoas, fazer programa político o dia inteiro, como eu faço, a gente vê os comentários cada vez mais inteligentes, mais esclarecidos das pessoas. Está mudando, esse jogo está mudando. Não tem mais espaço para o político idiota, oportunista, não. Exatamente. A nível de cobrança está ficando alto. É isso que a gente estava conversando desde o início, né? Quando a gente começou a iniciar o nosso bate-papo, é que as pessoas não estão mais não tendo mais informações, né? Hoje elas estão mais interessadas em saber sobre política. Então, assim, não dá para você escapar de uma realidade, mesmo você querendo. Hoje o político não consegue enganar a população como era enganado antigamente, como ele enganava antigamente. Então é isso que tem que ser mudado cada dia mais, né? Cada vez mais. Porque a população não pode ser enganada. A população, ela tem que participar mais efetivamente, né? Eu acho que essa é a importância, para elas apresentarem as demandas que precisam ser resolvidas. Então, por isso que a gente sempre pede, né, que as pessoas participem em consegues, né, para apresentar as suas demandas, enfim. Não consegue na área de segurança, mas ela pode participar, por exemplo, de grupos de trabalhos na área da saúde, na área da educação. Eu acho que é essa a importância da participação da população dentro de um contexto de uma cidade. Legal. Nós estamos indo agora, vamos entrar numa era aí de aceleração da evolução tecnológica. Acho que a gente vai para uma revolução aí fortíssima, muito maior. A gente vai ver coisas impensáveis do que a gente ainda não viu.
inteligência artificial chegando com tudo, as maiores big techs montando aí data center gigantesco para tudo quanto é lado, para ter armazenamento de informação em nuvem. Então, a gente vai ter um outro modelo, um outro modo das pessoas se relacionarem com a tecnologia. Como é que você está vendo o avanço da tecnologia na segurança pública, por exemplo? Eu acho que é essencial você ter uma tecnologia sendo implementada. Eu acho que tem que haver uma implementação mais efetiva da tecnologia, porque a gente não pode ficar para trás, por exemplo. A gente está falando, por exemplo, de monitoramento até através de satélite, né? É. Então, assim, eu acho que se você não tiver uma atenção especial, né, daquilo que a gente pode otimizar num contexto de evoluir, né, num sistema de monitoramento ou sistema de interface, né, de reconhecimento facial, de você conseguir fazer o rastreamento. Eu acho que é isso que você precisa implementar hoje numa sociedade, né? Porque a sociedade ela evolui. Então a gente não pode caminhar para trás, né? A gente tem que sempre caminhar para frente. E isso vem aos passos da tecnologia, né? A tecnologia está aí para ser bem utilizada. É claro que tem gente que utiliza da tecnologia para fazer coisas erradas, né? A gente sabe disso, né? Que cada vez mais, não só a parte de tecnologia, de coisas evolutivas acontecem, mas coisas que os próprios bandidos eles estão se aprimorando, né? Sabendo dessa condição tecnológica, Verdade. eles acabam até se aproveitando, de repente, dessa tecnologia para poder fazer o mal. Então, ontem eu vi uma reportagem de um carro lá que conseguia clonar, com o sistema que eles tinham lá, clonar pessoas que passassem ali próximas de um raio, não sei de quantos metros, eles conseguiam identificar ali as senhas, né? Me parece que eles tinham como acessar os dados da pessoa, eu não sei de que forma, né? Não, o crime organizado virou um gestor de informação, né? Isso. Eu falei, nossa, é isso mesmo? Estava na delegacia, se eu não me engano, 42 DP, acho que, né, na zona leste, e aí tinha essa ocorrência lá, um carro com equipamento lá, tecnológico, um supercomputador, que conseguia rastrear as informações das vítimas. Eu falei, nossa! E não precisava nem clicar nada, era só tipo um raio de alcance que eles estavam utilizando. Eu falei, meu Deus, ferrou. Eu não posso mais utilizar o telefone celular, então. Se tiver um carro passando aí me rastreando, ferrou, né? Se tiver com uma senha aberta do seu banco, ferrou. Se tiver aberto o seu e-mail, ferrou. Se tiver falando, por exemplo, dentro do WhatsApp, ele consegue extrair todos esses dados. E se a gente não conseguir utilizar isso para o bem, eles estão utilizando para o mal. Então, eu acho que é super bem-vindo. Eu super concordo de a gente ter investimento em tecnologia. Até para esses hackers, né, que estão super evoluídos, não ficarem um ou 10 passos à frente. Legal. Marcel Bussolini Marques, você que é o cara que hoje é o experimentador da tecnologia, ele que é o responsável lá na CoSecurity por receber as informações do que está acontecendo e repassar para os órgãos de segurança pública. Como é que você está vendo a evolução desse trabalho, Marcel? Bom, Ferrão, boa noite, Kenji, né, todos que estão nos acompanhando. Bom, nós temos uma integração grande aí com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mais de 800 ofícios, você precisa 840, sendo praticamente 80 só em julho, o Kenji, enviados ofícios aos DPs, ali com as imagens, relatando, olha, a vítima chegou a determinado horário, o suspeito ou quem praticou o delito ali chegou em tal horário. Então, a gente manda isso tudo mastigado para o DP, já para ganhar tempo. Todos os links ali de imagem, né? Então, a gente faz um trabalho, tem muito relacionamento com vários DPs, né? Que, inclusive, pedem imagens, inclusive, eventualmente, liberamos algumas câmeras para que sejam realizadas investigações em determinados locais. Então, essa integração, Serrão, é muito importante. Então, né, nós com praticamente 5.000 equipamentos, 4.800 equipamentos, a gente já pulverizou bem isso no município de São Paulo e está conseguindo dar um grande auxílio para os órgãos de segurança. E veja, Kenji, quanto que a câmera inteligente, com tecnologia aplicada, com monitoramento altamente qualificado, consegue
gerar economia de recurso para a segurança pública. Porque Sim. o Estado deixa de prescindir do ser humano fazendo o monitoramento ostensivo. A câmera resolve para ele. Aí sobra o policial para atuar na repressão, na solução, investigação do crime, né? Não precisa sair atrás, né, uma viatura, uma equipe, né, Kenji, para verificar a câmera em determinado local. Então, nós sempre fazemos esse trabalho, né, e mandamos as informações mais completas possível. A gente só não pega o momento da ocorrência, não. Pega todo aquele perímetro ali onde nós temos as câmeras, daí a importância da segurança colaborativa de pegar todo o rastreamento ali, por onde o suspeito veio, por onde saiu, né? Muitas vezes você não consegue uma melhor imagem da determinada câmera, mas fazendo toda essa rastreabilidade, você consegue passar as informações e aí, né, a parte de investigação da Polícia Civil, que é excelente, consegue também câmeras de outros parceiros, outras empresas, ou mesmo nos locais, né, que às vezes vai pegar um ângulo melhor ali. Olha, saiu daquela rua, eu vou tentar pegar uma placa ali, o modelo do veículo certinho. Então, sempre trabalhando em conjunto aí, procurando dar o melhor subsídio para vocês. A gente sabe a importância. Olha, o Serrão, eu puxei os números da segurança pública em São Paulo de janeiro a junho. Fora as subnotificações, que não são poucas, né, o que a gente sabe, né, que não são realizados os boletins de ocorrência, assim, é um número assustador. Olha, é muito trabalho, Serrão. É muito trabalho para um cara que é preso aí 10, 15 vezes, tá certo? Pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e está na rua, né? Aquele retrabalho, que acho que é isso que o Kenji, né, ali como candidato, se eleito, né, vamos torcer pelo seu sucesso, né, trabalhar, e principalmente em conjunto aí com o deputado Palumbo, que está ali na área federal, né, que defende essa questão de legislação contra a impunidade. Então, eu acho que é muito importante aí essa ligação deles. Não, e essa coisa que a gente falou ainda há pouco, Kenji, a impunidade, né? A impunidade hoje transformou a bandidagem em uma profissão. O cara é um trabalhador profissional do crime. Exato, É isso. exato. Isso é uma distorção, né? Hoje a gente vive numa completa inversão de valores, né? Onde as pessoas estão acreditando que o errado está certo e o certo está errado, né? Isso não pode acontecer. Não. Exato. Você sabe que me lembra muito bem, né, Marcel, um filme, né, quando você falou de monitoramento, né, que a Conselheiro está fazendo muito bem, aliás, diga-se de passagem, né, trabalho com excelência. É um filme com o Denzel Washington, né, que era o inimigo do Estado, né, onde era tudo monitorado. Sim. Né? E isso foi quantos anos atrás, né? Tipo, muitos anos atrás, né? O cara era novinho ainda. Você já gostava novinho. de ver esses filmes, imagine agora, né? Se É. realmente a gente conseguir fazer com que essa tecnologia chegue mesmo, né, para ajudar na parte da segurança, e precisa, que não Sim. dá para fugir disso, não dá hoje, se você falar, não quero trabalhar com tecnologia, você não vai trabalhar com segurança. Isso é fato. Então, se você não aliar a segurança com esses aspectos tecnológicos, né, você não consegue sair do lugar, porque como a gente disse, o bandido está muito mais evoluído do que a gente pensa, né? Então, enquanto a gente está pensando, por exemplo, né, no monitoramento, eles já estão hackeando. Sim, então, exato. a gente não pode ficar atrás, né? A gente tem que ficar sempre na frente, até por conta dessa questão da impunidade. A gente não pode dar margem para eles acharem que eles podem fazer o que eles querem. A gente tem que agir dentro da legalidade. Isso não pode ser uma inversão de valores. As pessoas não podem acreditar na falta de justiça nem de segurança. É isso que a gente tem que trabalhar, né? A gente precisa acordar para isso, né? Por isso que essa questão, a questão da impunidade tem que entrar na pauta política como prioridade. Ela tem sido uma das causadoras dos problemas. Ela acaba facilitando o caos. Esse é o debate que tem que acontecer. Enquanto o PCC aí está completamente organizado, né? O crime organizado, não só o PCC, mas como outras facções, né? Mas assim, eu falo do PCC porque é a maior daqui, né? Do país, com mais de 40 mil membros aí espalhados por mais de 20 países, com faturamento aí de bilhões de dólares, né? Que a gente sabe que já tem um levantamento. Então, enquanto eles estão evoluindo, a gente não pode ficar atrás, né? Então, cada vez mais eles têm dinheiro e evoluem, eles investem nesses equipamentos, a polícia tem que investir, o Estado precisa investir, né?
Aliás, é uma obrigação do Estado, né? Não é isso que diz? É uma obrigação do Estado e um direito e dever de todos, né? Sim. Então é Mas isso. o Estado tem que mudar a obrigação de trabalhar na mentalidade. questão da segurança. Hã? O Estado tem que mudar a mentalidade dele hoje no Brasil. E quem tem que fazer o Estado mudar essa mentalidade é a população. Que esse é o problema. Que o crime organizado só existe se tiver a colaboração ou a omissão do Estado. Exato. Esse é o ponto que tem que ser entendido para mudar. Enquanto você não mudar o modelo de Estado, você não vai mexer no resto. Esse é o ponto político que tem que ser exatamente. Ou pior de tudo, a conivência, hein, Serrão? Pois é. Parceria, conivência, omissão. Exato. O que a gente vê aí é que o crime organizado está cada vez mais se instalando, até nos setores públicos. A gente vê aí. É só você ver a notícia. Se você abrir hoje, vai ter uma notícia falando do crime organizado e se instalando dentro do sistema público. Sim, aliás, em todos os sistemas, né? É uma questão que a gente não pode realmente tapar o sol com a peneira, a gente tem que brigar e tem que lutar até o fim. Né? Que a gente fala, mesmo morto, a gente rasteja 150 metros. A gente não pode desistir. Isso jamais pode acontecer. É por isso que a gente briga. Né? Aquele histórico que eu falei da minha mãe, que a gente passou, é isso. Eu não quero que as outras pessoas passem aquilo que a gente passou. E a gente precisa viver em sociedade, gente. Né? E sem segurança não dá. Sem segurança você não vive em sociedade. Né? Esse é o ponto. Marcel Bussolini Martins, nosso tempo já está passando, passou voando, o tempo voou, mas foi um debate bem legal. Quero o seu balanço sobre o nosso programa de hoje. Bom, Serrão, nosso agradecimento aí, né, para o Kenji, por trazer essas experiências, né? Acho que é muito importante o que ele falou. Eu, quando trabalhei na Secretaria de Segurança Urbana, no City Câmeras, com o coronel José Roberto, que começou a reaparelhar a Guarda Municipal, trazendo as pistolas, as Glocks, né? E tinha muito relacionamento com o doutor Youssef, inclusive, que era da nossa turma também de 82 do CPOR, o doutor Nico, eles sempre estavam lá na secretaria. Então, isso é muito importante, que o Kenji falou, essas emendas parlamentares, né? A GCM, poxa, eu acompanhei várias emendas que eram destinadas à GCM, de equipamentos, para ajudar numa inspetoria, naquela reforma, né? E destacar também isso que a gente falou, e o Serrão, a questão da GCM, a IAMO, a Inspetoria de Ações com Motos, que faz um excelente trabalho ali no centro, Hoje você tem que ter moto, no tempo que a gente vive em São Paulo, se não tiver moto, você não chega em lugar nenhum. Não chega, em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar ali trabalhando. Então, ela é muito atuante ali. Estive com um consultor de segurança que representa os empresários lá na secretaria, com o inspetor Chabariberi, fomos muito bem recebidos. Putz, né? Amigão. É maravilhoso. Então, Serrão, é isso. Sempre essa integração. O Kenji, conte conosco, né? Assim como a polícia sempre está mandando ofícios, e muitas vezes eu já antecipo, estou mandando para o DP, você pode me mandar o ofício, que eu já estou mandando tudo para o DP para vocês não perderem tempo, né? Que o tempo aí é crucial. Então, muito obrigado pela participação, pela troca de experiências aí, e conte conosco. Muito bem. Márcio Kenji, seu balanção, sua saideira, obrigado por participar do nosso programa. Imagina, eu que agradeço, assim, é um prazer mesmo falar com pessoas renomadas como vocês, né? Professor Jorge Serrão, Marcel, especialista em segurança, já foi aprendiz. Não, você tá no patamar de dar aula. Quem aprendi sou eu. Eu acho que é importante esse bate-papo para essa troca de informações, de conhecimento. Fico muito lisonjeado de estar participando assim com vocês de verdade. E não é confete, não. Eu acho que é importante a gente participar, a gente debater e realmente chamar a população também para o time, né? A gente tem que chamar, porque a união faz a força. A gente não pode escapar disso. A gente tem que lutar contra o mal. A gente tem que lutar, né, para se ter uma vida melhor, né? Não só para a gente, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todo mundo. Eu acho importante a gente não desistir. É importante a participação da população, né? É isso que a gente sempre preza, a gente chama para a gente até entender, porque são eles que passam as demandas, as informações, né, do que está acontecendo, né, em cada bairro, em cada cidade, em cada situação. E é isso. Realmente eu só tenho a agradecer vocês e espero que vocês tenham gostado aí.
Muito bem, com certeza. Programa Sem dúvida. muito bom. Participaram do nosso Cosecurity 93, policial Márcio Kenji e Marcel Bussolin Marques, para a gente discutir segurança colaborativa, como é que a segurança pública pode ter a sua inserção fundamental no município. Toda quarta-feira, você sabe, 20 horas ou 8 da noite, a gente tem aqui o nosso programa Cosecurity Segurança Colaborativa. Não esqueça de dar o famoso like. Dá o like, que isso ajuda a difundir o programa. Também inscreva-se no canal da nossa Escola Superior de Segurança e a gente espera você toda semana por aqui. Mas que a gente continua no ar aí, não sai não, a gente vai encerrar o programa agora. Para todos um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais segurança colaborativa aqui na Cosecurity. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, com Deus todos.